Junta-se agora a esta edição da tarde Miguel Prudêncio, é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e também investigador principal do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde. Com que nível de prudência devemos olhar para os resultados divulgados ontem pelos investigadores da Universidade de Oxford? Muito obrigado, muito boa tarde. Eu acho que nós devemos olhar para estes resultados com um otimismo contido, um otimismo moderado, mas com algum otimismo, na medida em que eles nos indicam que a vacina agora testada na Universidade de Oxford é segura e capaz de explotar uma resposta imunitária nas pessoas vacinadas. Mas é importante esclarecer que isto não significa que esta vacina seja, ou que já haja condições para afirmar que esta vacina é eficaz para proteger contra o vírus SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. Isto porque um ensaio de desenvolvimento de uma vacina passa por diferentes etapas, sendo que existe todo o trabalho antes de se chegar aos testes em humanos, a que nós chamamos pré-clínico, e depois existem diferentes etapas de ensaios clínicos. São os ditos ensaios clínicos de fase 1, de fase 2 e de fase 3. Na fase 1, aquilo que se procura aferir é se a vacina não tem efeitos adversos graves e se é capaz de explotar uma resposta imunitária. E são resultados precisamente de fase 1 estes que foram reportados ontem pela equipa de Oxford. Portanto, o que eles mostram é que esta vacina que testaram não teve efeitos adversos graves e foi capaz de explotar respostas imunitárias, nomeadamente anticorpos, nas pessoas vacinadas. Agora, isto, como eu disse, é a primeira fase de várias fases de ensaios clínicos em seres humanos e, portanto, ainda falta verificar em ensaios de fase 2 e, sobretudo, em ensaios de fase 3, se realmente estas respostas imunitárias são ou não protetoras, se protegem ou não a pessoa vacinada de contrair o vírus e, portanto, de contrair a doença. Doutor Miguel Prudêncio, aproveito a sua presença também para nos explicar efetivamente quais é que são então agora as próximas etapas da fase 2 e da fase 3 e qual destas fases é mais complexa? A complexidade das diferentes fases de desenvolvimento de uma vacina vai aumentando. Portanto, a fase 3 é a mais complexa de todas. Na fase 1, que agora terminou, verificou-se que a vacina é segura e que espoleta uma resposta de anticorpos. Ou seja, as pessoas vacinadas fazem anticorpos contra o SARS-CoV-2. Agora, é preciso perceber se esses anticorpos protegem efetivamente as pessoas. E para saber se protegem as pessoas têm que ser expostas ao vírus. Bom, há casos em que essa exposição pode ser feita de forma deliberada. Isto é, a pessoa é deliberadamente contaminada para se verificar se a vacina funciona ou não. Mas no caso do SARS-CoV-2, para o qual não existe ainda um tratamento, isso não pode ser feito. Então, a verificação dessa eficácia tem que ser feita pela exposição natural das pessoas vacinadas ao vírus. E, portanto, isto é conseguido fazendo os tais ensaios de fase 2, mas sobretudo de fase 3, porque são números muito mais alargados de pessoas, em regiões onde existe uma exposição natural elevada ao vírus. Daí que os investigadores de Oxford estejam agora a dar início ao recrutamento dos voluntários para a fase 3 do ensaio, precisamente no Brasil, África do Sul e Estados Unidos, que são países onde a taxa de transmissão é muito elevada, o que vai permitir perceber se realmente a vacinação protegeu ou não protegeu as pessoas dessa contaminação. Portanto, a complexidade dos ensaios vai aumentando, o número de voluntários envolvidos nas diferentes fases vai também ele crescendo e só depois de se ter verificado a eficácia da vacina nestes tais ensaios de fase 2, mas sobretudo de fase 3, é que ela poderá vir a ser licenciada. Mas ainda falta demonstrar essa eficácia. Dr. Miguel Prudêncio, quando fala na exposição natural ao vírus, uma vez que a pessoa não pode ser contaminada diretamente porque não há efetivamente uma cura para a Covid-19, isto torna o processo mais lento ou não?
o processo é mais lento do que se fosse feita uma infecção controlada e deliberada. Mas é precisamente para obviar isso que os investigadores que estão a desenvolver esta vacina estão a procurar fazer estes ensaios de fase 3 em zonas onde a transmissão é elevada. Isto vai permitir obter resultados mais depressa do que se o ensaio fosse feito, por exemplo, numa zona onde a transmissão fosse muito baixa. Portanto, a expectativa é que estes ensaios estes ensaios de fase 3, possam decorrer a partir de setembro, e depois vão ser precisos alguns meses para acumular os resultados e aferir da real eficácia da vacina. De forma que eu estou moderadamente otimista, mas é preciso ter em conta que a fase 3 dos ensaios, de qualquer ensaio clínico, é normalmente onde quando as coisas correm mal, é na fase 3 que isso se revela. Portanto, a fase 3, digamos que é ali o gargalo da garrafa de demonstrar o que é realmente eficaz ou o que é que não é. Neste momento, as evidências que os investigadores já têm dos ensaios de fase 1 são positivas, porque mostram que a vacina espoleta a produção de anticorpos, que esses anticorpos são anticorpos neutralizantes, isto é, capazes de neutralizar o vírus em condições laboratoriais, mas uma coisa é conseguir neutralizar o vírus em condições laboratoriais, outra coisa é conseguir que a vacina confira efetiva proteção à pessoa vacinada. E é isso que estes ensaios vão demonstrar, e eu penso que as indicações que temos até agora são positivas e permitem alguma esperança nesse sentido. E em que fase é que está a vacina que está a ser desenvolvida por equipas chinesas e que tudo indica que vai começar agora a ser testada também no Brasil? Essa vacina, portanto, neste momento há cerca de 163 candidatos à vacina em diferentes fases de desenvolvimento. Destas 163, há 23 que já estão na fase clínica, portanto, que já estão nestas diferentes fases de ensaios clínicos. A vacina chinesa, da Sinovac, é uma destas vacinas que já está em ensaios clínicos e que, portanto, também já fez os ensaios de fase 1 e que também está a progredir em direção aos ensaios de fase 3 a que a vossa reportagem fazia alusão. Há uma outra vacina que é de uma outra empresa, Moderna, que também está numa fase idêntica, também já reportaram os resultados de fase 1, também demonstraram que era segura e que levava à produção de anticorpos, e também essa vai entrar brevemente em ensaios de fase 3 para, efetivamente, em condições de transmissão natural do vírus, se perceber qual é o grau de proteção que a vacina confere. Apesar de todos estes esforços mundiais que estão nesta altura a ser desenvolvidos, e o Dr. Miguel Prudêncio falava em cerca de 140 vacinas em fase pré-clínica, até haver uma vacina que possa ser comercializada, estamos a falar de um espaço temporal de anos? Sabe, essa pergunta é uma pergunta que é difícil responder com certezas. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, provavelmente nunca como agora, estão reunidas as condições para que o processo avance mais depressa do que o que é habitual. Mas, claro, tudo vai depender dos resultados que vão sendo obtidos nas diferentes etapas dos ensaios. Eu, de uma perspectiva otimista, diria que se estes ensaios de fase 3, com diferentes candidatos à vacina que neste momento estão a chegar a essa fase de testes, se esses ensaios correrem bem e derem resultados positivos, nós podemos pensar em ter a vacina a ser produzida na segunda metade, diria eu, de 2021. Isto porque realmente o investimento que está a ser feito e o empenho que está a ser colocado neste processo permite acelerar bastante o processo em relação àquilo que seria o tempo de desenvolvimento normal de uma vacina. Agora, não é possível comprometer-nos com uma data, porque, como eu tentei explicar há pouco, tudo vai depender daquilo que os ensaios clínicos nos vão dizer e dos resultados serem aqueles que todos nós esperamos. E, portanto, eu penso que se esses resultados forem positivos e confirmarem a eficácia da vacina em termos de proteção do indivíduo vacinado, eu penso que há condições
para que essa produção se inicie em 2021, na segunda metade de 2021, e que a vacina possa estar disponível ainda em 2021. Eu sei, inclusivamente, que as empresas que estão ligadas a estes grupos de investigação, quer o grupo de Oxford, quer a Moderna, estão já a delinear planos para a produção da vacina em grande escala, com a expectativa de que a vacina vai ser eficaz e, portanto, tentando acelerar ao máximo o processo da sua produção, logo que esteja demonstrada essa eficácia. Doutor Miguel Prudêncio, muito obrigada pelas suas explicações nesta edição da tarde da SIC Notícias.